Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do projeto de extensão Rede Social Matemática Suave, do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas da UESC. E hoje contamos com a presença do professor Estevão Laureano Smith, do IMEC, da Unicamp, e ele vai falar um pouco, fazer uma introdução sobre o cálculo fuzzy. Falando um pouco a respeito do professor Estevão, ele tem graduação em Sistema de Informações pela Universidade Paulista, mestrado e doutorado em Matemática Aplicada pela Unicamp e aplicada principalmente, né, em Teoria de Conjuntos Fuzzy, em Computação em Reticulados, redes neurais morfológicas, reconhecimento de padrão, classificação e morfologia matemática. O professor é orientador no doutorado, né? E nós trabalhamos com aritmética fuzzy, e ele atua na Unicamp desde 2016 e vem contribuindo aí na formação e também na produção de artigos e capítulos de livros. É um prazer para nós tê-lo aqui na área de matemática, né? Falando um pouco para o nosso projeto. E só lembrando que a gente vai ter uma lista de presença que vai estar disponível no chat e também que as perguntas devem ser feitas através do chat. Nós agradecemos, toda a equipe agradece ao professor pelo aceite do convite. Eu passo a palavra ao professor Estevão. Bom, muito obrigado, Geisane, pela introdução, muito obrigado pelo convite. Eu estou um pouco confuso porque eu não estou vendo eventualmente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, vai aparecer no chat. No momento das perguntas, eu vou entrar para mediar e vou falar para você, tá bom? Tá bom. Bom, muito obrigado pela introdução, muito obrigado por me apresentar. Eu vou falar um pouquinho hoje, fazer uma introdução sobre cálculo fuzzy. E deixa eu ver se vocês estão me vendo. Aliás, eu não estou compartilhando, né? Vou compartilhar aqui. É isso. Bom, muito bem. Eu vou fazer essa introdução, né, sobre o que é cálculo fuzzy. Primeiro, para quem não é familiarizado, né, com a ideia esse conceito de conjuntos fuzzy, vamos tentar entender um pouco o que é esse conjunto fuzzy, né? Aqui a definição formal, né, do que é um conjunto fuzzy, né? Matematicamente falando, ele não é nada mais do que uma função de x para 0 e 1, tá certo? Então, veja, o contradomínio aqui é o intervalo unitário, né? E qual que é a interpretação que isso dá, né? Por que isso leva nome de subconjunto ou conjunto fuzzy, né? A gente fala que essa função phi de A aplicada em x é o grau de pertinência em x, né, ao grau de pertinência de x nesse conjunto fuzzy A. Então, você interpreta, né, esse resultado de phi de A como o grau de pertinência que x pertence a A. Né? Isso claramente estende a ideia de conjunto clássico. Né? O que acontece quando você tem conjunto clássico? Né? Se você pegar a função característica de um conjunto, ela é assim, né? Olha, ela é igual a 1 se o x pertence àquele conjunto ou é igual a 0. Né? Ou seja, é um caso particular de um subconjunto fuzzy. Né? Bom, mas vamos tentar, mais do que a definição formal, vamos tentar intuir o que significa isso. Né? Ele é uma teoria que ela surge para modelar objetos e fronteiras que são incertas ou são vagas, né? Por exemplo, aqui tem uma imagem, né? O conjunto dos carecas, né? Por exemplo, aqui a gente sabe que essa pessoa é careca, essa pessoa não é careca, né? Aí, conforme você vai andando, você fala, olha, essa aqui eu acho, né? Começa a entrar no achismo, né? Que olha,
não deve ser classificada como não careca, né? Não deve pertencer, né? E essa aqui, você já começa a ficar em dúvida se pertence ou não. Então, o que acontece, né? Quando alguns elementos do conjunto, você tem clara certeza se ele pertence ou não pertence ao conjunto, né? Outros elementos, você fica na dúvida. Então, você começa a atribuir um grau, né? Se você tem certeza que aquele objeto pertence ao conjunto, você dá o grau 1. Se você tem certeza que ele não pertence, dá um grau 0. Né? E se você está na dúvida, você começa a atribuir graus intermediários. Outra coisa característica, né, de conjunto fuzzy é que você tem uma certa gradação. Mesmo que você não saiba dar exatamente o grau, né, com que essa imagem, né, esse homem pertence ao conjunto dos carecas, e mesmo esse, mas você pode falar, olha, esse aqui pertence menos ao conjunto dos carecas do que esse. Isso eu sei falar. Né? Dado dois objetos, eu consigo falar quem pertence mais ou pertence menos, né? E tem vários exemplos, né? O que é uma pessoa alta? São conceitos subjetivos, né? O que é adolescência, né? O que é juventude? Então, algumas coisas são meio... A fronteira é incerta. Né? E, por exemplo, você... Então, aqui tem um caso de um conjunto fuzzy. Esse aqui é um tipo bem conhecido de conjunto fuzzy de triangular. Né? O que acontece? Por exemplo, aqui ele está modelando em torno de 1h30. Isso é muito comum, né? Aqui, eu que moro aqui em Campinas, para ir para a capital aqui do estado de São Paulo, eu demoro mais ou menos em torno de 1h30. Né? Não é preciso, né? Pode ser 1h25, 1h35, né? Uma coisa eu sei, que 3 horas está muito mais distante do conceito de em torno de 1h30 do que 1h40. Né? Isso a gente consegue falar. Então aqui tem uma ideia, né? Eu que atribuí aqui só como exemplo, né? Só para a gente ter uma ideia de como a gente poderia modelar uma ideia de 1h30, tá bom? Bom, aqui a gente entra um pouquinho, né? Um pouco mais técnico aqui, né? Às vezes carregar essa noção, essa função psi de A é uma coisa meio chata, a gente acaba só, com um certo abuso, né? Só colocando A de X para denotar a pertinência de X no conjunto A. Né? Aqui é uma notação que a gente vai carregar um pouco para frente, né? Que a classe dos conjuntos fuzzy é denotada por f de x. E como eu já adiantei antes, todo subconjunto de x ele pode ser visto como um subconjunto fuzzy, né? Cuja função de pertinência é sua função característica. Né? Então, por exemplo, aqui, olha, eu tenho o y, é esse intervalo, meio e 2,5, tá certo? Então a função de pertinência dele é essa função aqui, ó, tá bom? Só toma valores entre 0 e 1, né? Aqui você, nesse caso aqui, é uma coisa interessante, aqui a fronteira, você está assumindo que a fronteira ela não é incerta, ela é precisa. E aí você consegue estender também, né, assim como na teoria de conjuntos clássicos tem as operações de complemento, união, intersecção, inclusão, você consegue estender isso para o mundo fuzzy, né? Já que, do ponto de vista de funcional, né, a função característica é um caso particular de uma função, né, que toma valores no intervalo unitário, no intervalo 0 e 1, você também pode estender a união, a ideia de união, de intersecção, de inclusão. Então, veja, o que é o complemento? Né? É 1 menos a pertinência. Né? Então, veja, aqui, olha, eu considerei o conjunto A, tá certo? Eu não sei se dá para ver aqui, mas o A é o vermelhinho, tá certo? E o B aqui, ó, é o azulzinho, tá certo? É 1 menos ele. E aí você vê que o B aqui sendo o A complemento. Né? A união do A, união com B, é o máximo das pertinências. Né? Então, se você olhar o máximo, ó, ele vem aqui, é o máximo das funções. Né? Então, faz isso. Aqui você vê que a união com A complemento pode não ser universo, né? Pode não ser... Não é igual ao X, né? Você tem elementos aqui, ó, que não tem pertinência a 1, tá bom? E a intersecção, ó, é isso daqui, é o mínimo, né? Aqui a gente vê aqui. Então você vê também que a intersecção de A a complemento, no caso fuzzy,
Pode não ser igual o conjunto vazio, né? Aliás, só vai ser igual ao conjunto vazio quando ele é um caso particular de subconjunto de X, tá? Então, isso é um enfraquecimento da teoria de conjuntos, né? O meio excluído não vale aqui. Bom, e aqui a gente vai, né, comparar aqui com a teoria mais conhecida, né, para tratar a incerteza, é a probabilidade. Fuzzy pode-se entender assim, que é um primo mais novo, né, da probabilidade, que também trata a incerteza. E aqui, vamos ver se a gente entende, né, o que significa probabilidade, né? Assim, de maneira bem informal, sem olhar para... claro, probabilidade você pode pensar numa distribuição específica, mas vamos pensar no caso usual, tá? Bem, para a gente comparar as ideias, né? O caso de distribuição uniforme, tudo bonitinho, tá? E vamos supor que você encontrasse numa prateleira 2 copos, tá certo? E tivesse 2 rótulos em cada copo. O primeiro, esse item A aqui, tivesse assim, olha, probabilidade de ser veneno é 0,01, com distribuição uniforme. Significa o quê? Que a cada 100 copos, um vai ser veneno. Tá certo? E o item B, fala, olha, esse copo pertence ao conjunto dos copos com veneno com grau 0,01. Ou seja, quer dizer o seguinte, não é veja, provavelmente, talvez, a água que a gente toma da torneira se encaixe no caso B, tá certo? Porque deve ter alguma toxina, alguma coisa lá que pode ser tóxico pra gente, mas é muito pouquinho, né? Então, ou seja, praticamente não é veneno, pode tomar. Então, se a pessoa sabe a diferença, ela escolhe o copo com o rótulo B. Percebe? Essa é uma diferença entre probabilidade e fuzzy. Lembra, probabilidade, do ponto de vista formal, o que ele é? Ele é um espaço amostral, tem o sigma álgebra e uma medida de probabilidade. E essa medida de probabilidade é o quê? Para cada elemento da sigma álgebra, cada elemento da sigma álgebra é chamado de evento. Para cada evento ele atribui um intervalo 0 e 1. É um valor entre 0 e 1, certo? Que é a probabilidade daquele evento ocorrer. A incerteza não está no conjunto, no evento, né? Por exemplo, aqui ele não tem certeza se aquele copo pertence ou não, se é ou não é veneno. Ele não tem essa incerteza. Ele só não sabe o seguinte, olha, ou o copo é com veneno, o evento é muito claro, copo com veneno. Para ficar mais claro, vamos pensar numa moeda. Imagina que você pegasse uma moeda e raspasse a moeda. Esse é um exemplo que o pessoal usa bastante, um colega meu, o Laércio, usa bastante, e ele é muito ilustrativo. Que se você raspar uma moeda dos dois lados, e você joga, e vai falar, isso aqui deu cara ou coroa? Pode ser que você raspou tanto aquela face, você não reconhece aquele evento. Você não sabe falar se aquilo é cara ou se é coroa. E não importa quantas vezes você jogar a moeda para o alto, né? Aquilo, você continua tendo a incerteza se aquele... Você pode chutar, olha, isso aqui parece mais com cara. Isso aqui acho que... Então, veja, em probabilidade, os elementos dos eventos, a fronteira do que define um evento é muito clara. Se fosse fuzzy, esses eventos, né, a fronteira desses eventos seria mais incertas, né? Não vou fugir um pouco disso, mas começa como misturar as duas coisas. São duas coisas distintas, mas que podem ser misturadas, né? Por exemplo, quando você permite que fronteiras do evento sejam incertas. Bom, então vamos mandar um pouquinho para frente, né? Umas definições que acabam sendo bastante úteis, né? Para fazer teoria, poder fazer cálculo, né, com teoria de conjuntos fuzzy, é a definição de alfa-níveis. O que é um alfa-nível? Né? Por exemplo, vamos pegar um alfa, né, nesse intervalo, aberto em 0 e fechado em 1. Eu vou pegar todos os x, tal que a pertinência de x é maior ou igual que alfa. Né? Então, por exemplo, essa linha vermelha aqui, ó, o alfa igual a meio, tá certo? Eu vou ter essa linha aqui, ó. Então, o alfa nível meio desse conjunto fuzzy A é esse intervalo 1 e 2 aqui, ó. Tá vendo? E no caso 0, o que ele é? Ele é o fecho do suporte, tá bom? No caso aqui seria o meio e 2,5.
Mas, enfim, isso aqui vai ser importante para a gente poder fazer teoria, né? Fazer teoria de cálculo sobre isso. Aqui umas caracterizações, uns teoremas importantes, né? Que se decorre, né? A caracterização de teoria de conjuntos fuzzy através dos alfaníveis, né? Relação de inclusão é totalmente caracterizada, né? Aqui desculpa, aqui comparando com o mesmo com o mesmo item 1 aqui, com o mesmo conjunto fuzzy, né? Ou seja, conforme você aumenta a pertinência, os elementos que têm pertinência maior ou igual que beta desculpa, que maior ou igual que alfa vai ficando menores, né? Então tem essa relação de inclusão, e aqui sim a relação de inclusão entre dois conjuntos fuzzy. Deixa eu voltar um pouquinho para trás, eu acho que eu passei meio rápido nisso. Olha, essa teoria de inclusão, ó, A está contínua em B, isso acontece se somente C é uma relação de ordem, mas de função. A função A é menor ou igual que a função B em todos os pontos de X. Tá certo? Então, e essa relação de ordem pode ser representada através dos alfaníveis, tá bom? Igualdade de números fuzzy, tudo aqui caracterizando, né, a teoria de conjuntos fuzzy, né? Então, o que acontece? Por que isso é importante? Você sai de uma função e sai para uma família de subconjuntos clássicos, tá certo? E aí tem um teorema de representação. Você pode andar entre esses dois mundos conforme você queira. Então, por exemplo, se você tem a família de funções, se tem a família de alfaníveis, você pode descobrir a função de pertinência, tá certo? Aqui a gente, por definição, né, a gente usa que o supremo do conjunto vazio é igual a zero. Aqui entra uma ferramenta, né, muito interessante, que surgiu logo quando foi proposta pelo Zade, né, logo quando ele propôs essa teoria, e é o seguinte, que é o princípio de extensão, né? Então, qual que é a ideia? Você tem uma função, tá certo? Olha, uma função clássica, né? Vou colocar a palavra clássica, uma função que para cada elemento de x vai associar um elemento de y, e você quer estender ela para lidar com entradas fuzzy, com conjuntos fuzzy. E a saída vai ser também um conjunto fuzzy, tá certo? Então, a extensão de uma função f em A é um conjunto fuzzy f de A de y. Então, como é que é esse conjunto? Formalmente é dado pela equação 3, tá vendo? Eu não vou entrar em muitos detalhes nessa equação, mas aqui embaixo dá para ter uma ideia. Olha, você tem a função e você, dado que você tem a incerteza na sua entrada, como é que você projeta essa incerteza na sua saída y? Né? Aqui eu coloquei z, mas aqui deveria ser y, tá? Então, você estende uma função de x para y para lidar com entradas fuzzy e produzir como saída conjuntos fuzzy. Isso aqui é a ferramenta clássica de você estender coisas clássicas para o mundo fuzzy, tá? Muito bem. A extensão de Zade é aqui no conjunto, aqui eu só repetindo a definição, e aqui tem o teorema, que é importante para a gente. Né? Veja, aqui aparece o alfanível. Então, olha, se o x e o y são dois espaços métricos, tá certo? Para a gente aqui é suficiente assumir que x e y, né, o domínio e o contradomínio da função f são espaços métricos, e a função é contínua, segundo essas normas, né, e o conjunto fuzzy A, então veja, se os alfaníveis desse conjunto A é compacto, então, o que acontece? Você consegue comutar o operador de alfaníveis com a função. Veja, então, o alfanível da extensão de Zade nada mais é do que a função aplicada, a imagem da função aplicada ao alfanível de A. Então, essa relação aqui é importante para estabelecer vários teoremas, tá certo? Então, vamos lá, principalmente para fazer teoria de cálculo, tá bom? A gente vai ver que tem muitas abordagens que se vale dessa teoria, né, desse teorema. Aqui vai entrar uma definição de número fuzzy, né? Então, se eu quero estender a ideia, lembra, a teoria de conjunto fuzzy, de maneira geral, eles têm teoria de conjuntos clássicos. Né? Se você considerar que um número real, ele pode ser associado como um conjunto, né, um subconjunto de R, composto de um único elemento, composto dele mesmo, né, só dele mesmo,
Então você pode pensar, olha, será que não dá para, em vez de considerar toda a classe de conjuntos fuzzy, considerar uma classe restrita que tem propriedades um pouco mais interessantes, a qual a gente está interessado, propriedades topológicas interessantes? Então, e aí surge o conceito de número fuzzy. O que é o número fuzzy? O número fuzzy, então, é um número fuzzy do conjunto, é um conjunto fuzzy dos conjuntos reais, cujo os alfaníveis são intervalos fechados e limitados, tá certo? Dessa forma, para todos os alfas, né? Essa definição é capaz de estender intervalo, estender os números reais, tá certo? Ela é ampla para estender vários casos de interesses, assim, por exemplo, classe de intervalos, né? Você, em vez de você considerar um conjunto fuzzy, você considera a cada, por exemplo, uma função que a cada instante leva um intervalo, né? Aqui tem um exemplo clássico utilizado, é o trapezoidal, tá vendo? Ó? A, B, C e D, aqui são A, B, C e D, um menor que o outro aqui, tá certo? E a função de pertinência tem esse formato de trapézio, por isso o nome de número fuzzy trapezoidal. Né? Uma coisa interessante, que o intervalo AD, né, ele pode ser representado, então, como um caso particular de um número fuzzy trapezoidal. No caso em particular, né, onde, deixa eu voltar aqui, né, onde o B e C colapsa, né, B e C são iguais, a gente fala de conjunto fuzzy triangular, tá bom? Aqui só os detalhes, não vou entrar. E aí o número fuzzy triangular, isso aqui é interessante, né? Que às vezes você só considera a classe de número fuzzy triangular. Por quê? Porque ele já estende a classe dos números reais, tá vendo? Olha, o número real B aqui, olha, ele é representado, um caso particular do triangular B, B e B, né? Bom, número fuzzy gaussiano, aqui tem um detalhe do gaussiano, você tem que truncar, né? Você não pode considerar toda a função gaussiana, tá certo? Você tem que interromper aqui, por quê? Porque os intervalos têm que ser limitados para todos os alfaníveis. Bom? Muito bem. Tem um preço, se você quer trabalhar com alfanível, tem um preço, e o preço é esse teorema chamado de teorema de empilhamento. Tem um monte de requisito aqui, tá certo? Que você tem que falar, além de ser intervalo, eles têm que ter alguns limites têm que ser satisfeitos, né? Por exemplo, limite C, limite D, eu não vou entrar em detalhes de cada um deles. E se essa família de intervalos satisfaz todas essas hipóteses, então existe um único número fuzzy tal que esse cada M alfa vai corresponder ao alfa nível do número fuzzy A, tá certo? E vice-versa. Se você pegar o número fuzzy A e definir esse M alfa como os números fuzzy, essa família de intervalos, vai satisfazer essas 4 propriedades, de A a D. Tá? Esse é um teorema difícil você trabalhar, mas é o que o pessoal tenta fazer. Por quê? Porque no final, o que eles querem fazer? Eles querem computar nos extremos dos intervalos, né? Resumindo, é o que o pessoal tenta fazer na maioria das abordagens. Bom, vamos olhar uma propriedade, então, vamos definir métrica, tá certo? É possível definir, né? Aqui é uma métrica possível, existem outras métricas possíveis, tá certo? E essa aqui é chamada de métrica de Pompeu-Hausdorff, tá certo? Porque ela é baseada na métrica de Hausdorff, né? Aqui o Pompeu ele entra por questões históricas tal, mas eu vou deixar esse também não é uma unanimidade, não é um consenso amplo, né, chamar essa distância aqui, essa métrica de Pompeu-Hausdorff. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? É até engraçado, você coloca no artigo, tem gente que pede para tirar, tem gente que pede para chamar, então não tem um consenso. Mas eu particularmente gosto de chamar de métrica de Pompeu-Hausdorff, né? Então, como é que essa distância? A distância de dois números fuzzies, A e B, tá vendo? É dada através dos alfaníveis, tá vendo? Você calcula as distâncias dos intervalos. É a distância de Hausdorff dos intervalos para cada alfanível. Tá certo? Teorema. Esse espaço, né, o números fuzzy, com essa métrica, ele é completo.
mas ele não é separável. Separabilidade é uma propriedade muito importante para quando você quer fazer métodos numéricos, né? Como é que você pode supor que através de uma quantidade finita, né? Porque veja, todo algoritmo, né, ele é capaz de gerar uma sequência inumerável, né? Se você não consegue aproximar um elemento com uma sequência finita de passos, né, não que só separabilidade garante isso, mas não ter separabilidade é que você está perdido, né? Como é que você garante que você vai conseguir gerar uma sequência, né, e ela vai convergir, né? Então é uma coisa importante do ponto de vista computacional, né? E aí entra uma definição interessante. Se você considerar esses alfa-níveis, olha essa função aqui, dado o número fuzzy A, você considera essas duas funções, a menos e a mais, né? Que acontece? Para cada alfa, ele associa os extremos, o extremo esquerdo e o extremo direito, né? Extremo inferior e extremo superior do intervalo de cada alfa-nível. Que essa função é a menos e a mais, tá certo? Então, o subconjunto dos números fuzzy, dado pelas funções, os números fuzzy A, tais que essas funções a menos e a mais são contínuas, é um subespaço, ele é completo e ele é separável, como estabelece esse teorema. E aí é uma classe um pouco mais interessante para trabalhar, né? Porque além de completude, tem essa separabilidade. Então, em geral, para os propósitos práticos, basta trabalhar com essa classe RFC aqui, tá certo? Que inclui como caso particular os números reais, os intervalos, números fuzzy trapezoidais, triangulares, igual todos aqueles que a gente viu, tá certo? Na verdade, o que eles não incluem, né, são casos até meio patológicos, assim, casos meio estranhos de ocorrer na prática. Então, para todos os propósitos práticos, esse subconjunto aqui é suficiente para a gente. Bom, e aqui tem uma pergunta filosófica, né? O que é uma curva fuzzy? Imagina o seguinte, você está vendo uma nuvem de dados, tá certo? Que você vê concentrações, né, pertinências, né, uma possibilidade maior de ocorrer aqui, mas você vê essa nuvem, uma fotografia desse movimento dessa nuvem. Eu pergunto, o que é isso? O que é essa nuvem? Né? Se você pensar, né, que, por exemplo, para cada conjunto fuzzy, né, aí eu não quero entrar um pouco nesses termos epistêmico, ôntico e tal, mas, por exemplo, pensa no peso, né, de uma pessoa, né, ou o peso de alguma, sei lá, pressão, sei lá, alguma coisa assim, né. Então você mede ele e, sei lá, ele tem possibilidade, né, aqui a gente não fala probabilidade, quando faz uma maneira de você falar, ele tem possibilidade de estar entre esse range, né, esse -1 e 2, né? Aí você mede de novo, ele continua aqui, mas não significa que ele ficou constante, né? Você pode pensar, o que é derivada disso? O que é integral disso? Né? Derivada, né, essa ideia de variação, você tem que pensar, olha, como é que essa nuvem, ela está variando, todo mundo está se mexendo uniformemente ou não? Né? Pode ter um elemento que estava aqui e ele mudou, né? Então, é importante a gente refletir sobre o que é a variação de uma coisa incerta. Muito bem. E aqui a gente vai... E tem mais, né? O que é isso? Para cada instante, né, tem um conjunto fuzzy, né? Ou não. Isso aqui é um tubo de funções, né? Então, por exemplo, a primeira abordagem, né, que na verdade não foi a primeira abordagem que surgiu na literatura, mas aqui eu estou apresentando uma primeira abordagem, lidar com isso, é considerar tubo de funções. O que é isso? É o conjunto fuzzy de funções. Veja, o meu X lá, por exemplo, é classe C1, tá certo? E é um conjunto fuzzy, por exemplo, olha, a função constante meio pertence a esse conjunto fuzzy com pertinência 0,8. A função seno pertence a esse tubo de funções com pertinência 0,2. Né? Você tem que falar com cada função, qual é a pertinência de cada função nesse conjunto fuzzy aqui. Tudo bem? Muito bom. A outra abordagem, que eles chamam de função fuzzy valorada. O que é isso? Olha, para cada instante, ele tem um número fuzzy. Tá certo?
vou voltar um pouquinho, olha. O alfa-nível, se você considera fuzzy um tubo de funções, então o que acontece? Olha, o alfa-nível desse conjunto fuzzy aqui, ó, ele é um subconjunto das funções C1, tá certo? Esse caso aqui, olha, é diferente. Para cada R, ele associa um número fuzzy. Então, o alfa-nível dele, né, se você considerar essa função aqui, ó, você vai ter uma multifunção. É diferente. São coisas, são objetos diferentes, que podem se conectar através dos conjuntos atingíveis, tá certo? Que ele fala, né, é possível relacionar, né, não são equivalentes, não são abordagens equivalentes, mas dá para você falar, quando que os dois dão a mesma coisa, é possível? Dá. Você vai comparar esses conjuntos atingíveis, tá certo? O que é o conjunto atingível aqui, olha? Você vai verificar, então, olha, vamos olhar aqui, ó, a nossa função aqui, ó, a função f é fuzzy valorada e a função g aqui, ó, a f-til aqui, ó, ela é tubo de funções. Então, como é que você conecta as duas? Você vê se o alfa nível para um T fixo, tá certo? E você considera todas as funções nesse intervalo e o ponto T. Então, esse é assim que você conecta as duas coisas, tá certo? Bom, o que a gente faz com isso? Aplica princípio de extensão, né? A ideia central, já que você está lidando na primeira abordagem, né, com conjunto fuzzy de funções, você vai aplicar a ideia, o princípio de extensão nos operadores. Que operadores? Operadores integrais, operadores derivados, tá certo? Então, vamos ver a integral, né? Você considerar a integral como operador que leva funções contínuas em classe C1, tá certo? Para considerar esse operador aqui, então você pode fazer a extensão desse operador I, tá certo? A extensão de AD. E tem a derivada. Né? A derivada era um pouco mais complicada, né? Porque lembra, para você, uma das coisas boas, deixa eu voltar um pouquinho para trás aqui, né? Uma das coisas teorema que é bastante útil, é esse teorema, né? Tem compaxidade, né? E a função tem que ser contínua, né? Se dependendo da métrica uniforme, a derivada não é contínua. Então você tem que trocar de métrica e para outros fazer outra métrica, por exemplo, né? Vou voltar aqui. Pronto. Olha. Então, derivada com o operador que sai da classe C1 e vai para a classe C, né? Então, tá aqui o operador e você estende ele também, tá bom? Então, essa é uma abordagem, né? Vai cair em espaços funcionais, tem uma matemática super sofisticada aqui atrás, tá certo? Que eu só para introduzir, que tem essa abordagem. E a segunda ideia, né? Que é o caso onde que a função é fuzzy valorada, né? Ou seja, para cada instante ele associa um número fuzzy. Para cada número real, ele vai associar um número fuzzy, tá bom? Veja, essa ideia, qual que é a ideia central? É você equipar RF com alguma estrutura algébrica. O que você tem que lembrar? Que o R, ele está mergulhado em RF, tá certo? Então, o que você pretende fazer? Estender as operações algébricas de R para RF, tá bom? De alguma maneira, né, estender essas operações. Uma vez que você consegue fazer alguma coisa, o que você vai fazer com essas aritméticas, né? Você pensa, olha, vou definir adição e produto escalar, né? Ou subtração, né? Produto escalar. O que você vai tentar fazer com isso? Né? Você tem aqui a integral, você pode definir aqui a lá rima, né? Definir através de um limite, tá certo? E essas somas aqui, ó, são as somas que você definiu nesse espaço RF, né? E definir derivada. E tem duas maneiras, né, que a gente usualmente define, né? Uma abordagem via Newton, né, digamos assim, a lá Newton, que é através de um limite, né, tá certo? Que envolve aqui diferença, subtrações, né? A gente não sabe muito bem ainda o que é essa subtração. A gente vai ver como definir, né, esse limite aqui de Newton. E tem via Leibniz, né, que é via Frechet, que é você olhar a derivada como um operador linear,
né? E aí tem que tentar entender também o que é linear, né? É possível definir uma estrutura de espaço vetorial, né? Será que tem como fazer isso? É um desafio isso daí, né? Só recentemente surgiu algumas abordagens que definem as estruturas algébricas em subespaços desse RFC, né? Ou de RF aqui. Então, tá certo? Então, operador linear que satisfaz esse limite, ó. Tá bom? Então, qual que é a ideia, né? Como é que a gente pode equipar? O produto escalar, ele não tem muita dificuldade, tá certo? Ele é definido dessa maneira, olha, via alfa-nível, né? Então, o que ele faz? Essa álgebra que está aqui, ó, é a álgebra... Perdão, pessoal. Essa álgebra que está aqui é a álgebra intervalar, tá? É um escalar vezes um intervalo, né? Então, o lambda, se o lambda é positivo, olha, então, o intervalo ele não muda de sinal. Se o lambda é negativo, veja, aí você muda, fica lambda vezes a mais, né? A menos, né? Os intervalos, né? As extremidades, elas são invertidas, né? E adição, né? Vamos olhar aqui, olha, para poder definir a estrutura algébrica, somente subtração, né? Vamos entender que subtração, geralmente, é sempre um operador, é um operador que ele surge de maneira dual à adição, né? Então, a adição aqui tem um papel central e a subtração sempre, de certa forma, tentando conectar com a adição, né? Então, adição de minus fuzzy. A gente vai ver aqui que tem duas abordagens que a gente vai colocar aqui, que eu vou apresentar, que eu vou chamar de não interativo e interativo, né? Vamos tentar entender isso. Primeiro, o que é somar duas coisas incertas? Né? Olha, vamos ver esse exemplo aqui. Duas caixas possuem altura aproximadamente de 30 centímetros. Qual seria a altura das caixas empilhadas? Né? A incerteza sobre uma afeta a incerteza sobre a outra? A resposta aqui é não, né? As duas caixas são objetos distintos, né? Se você empilha as duas, a sua incerteza, né, essa é uma incerteza acumulativa, a incerteza sobre a primeira mais a incerteza sobre a segunda. Em situações não é assim. Essa primeira situação onde a incerteza de uma não afeta a incerteza de outra, a gente chama de caso não interativo. E tem casos que é interativo. Surgem de maneira natural. Por exemplo, uma grávida. Né? Vamos supor que uma grávida pesa 70 quilos. Né? Aí eu estou perguntando, olha, é possível saber com precisão qual é o peso da mãe e qual é o peso do feto? A resposta é não. Né? O que eles fazem? Né? Eles, pelo menos quando... não sei se eles têm outras técnicas, mas na minha época, quando eu ia fazer, a minha esposa fazia ultrassom, né? Eles estimavam o peso da minha filha no ultrassom, eles faziam umas estimativas. Nunca dava certo, nunca... Eu não conheço até hoje alguém que nasceu com o peso que estava previsto lá no ultrassom, né? Pode ser que alguém conheça, mas é meio raro isso, né? Ou seja, mas uma coisa eu sei, mesmo que eu não tenha certeza sobre o peso da mãe e o peso do feto, eu sei que a soma dessas duas incertezas é uma coisa certa, que é o peso da mãe, que é o que eu estou medindo na balança. Tá certo? Então, você pode ter duas coisas incertas, mas quando você soma, você perde a incerteza, como é o caso da mãe, da grávida, né? Você soma o peso da mãe e do feto, você tem certeza, né, que tem 70, desprezando aqui o erro da balança, tá certo? Que eu acho que a estimativa do peso do feto, né, e da mãe é muito maior aqui, ou seja, muito mais significativo do que o erro da balança, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que você pensa em interatividade e não interatividade no Minus Fuzzy? Isso aqui é uma coisa que eles tentaram, é inspirada no que é feito em estatística. Né? Em estatística, como é que surge a ideia de dependência, né? Independência e dependência, né? Por exemplo, de variáveis aleatórias. O que você olha? Você olha lá em estatística, né, em probabilidade, você olha a distribuição de probabilidade conjunta. Se a distribuição de probabilidade conjunta tem uma certa propriedade, tá certo? Você fala que essas duas variáveis aleatórias, elas são independentes. Caso contrário, você fala que ela é dependente. Que propriedade que é mesmo? Você fala, olha, que a probabilidade
conjunta é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B, tá certo? Isso em linhas gerais, tá? De maneira, assim, sem nenhum formalismo por trás, só para tentar trazer à memória essa ideia de independência, dependência, variável aleatória, que é uma coisa mais já bem conhecida. Né? E aqui é uma coisa muito parecida, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente não tem probabilidade, mas tem uma coisa que a gente chama de possibilidade, tá certo? Que nada mais é do que um conjunto fuzzy. Então, vamos ver aqui, olha. Então, olha, um conjunto J, um conjunto fuzzy J de Rn é dito uma distribuição de possibilidade conjunta de números fuzzy se a função de pertinência de J está conectada com as funções de pertinência de AIs, tá certo? Isso aqui é uma projeção que ele faz. Tudo bem? E aí, esses aí são chamados de marginais. Eu não vou entrar aqui, não precisa se preocupar com essas equações, é mais só para ter uma ideia de que tem uma semelhança, uma similaridade com probabilidade aqui, tá certo? E quando que a gente vai falar que esses conjuntos fuzzies aqui, ó, esses números fuzzy A1 e AN, são não interativos? Perdão. Quando essa conjunta J tem uma certa propriedade, assim como acontecia em variável aleatória. Qual é essa probabilidade? Qual é essa propriedade? Se ela é dada pelo mínimo. Lá em probabilidade, não é mínimo, lá é por produto. Né? Aqui é o mínimo, tá certo? O que vai representar a ideia de não interatividade é correlação aqui, ou entre parênteses aqui, a cópula do mínimo, né? Fazendo quem conhece a literatura de probabilidade, né, de estatística, é a cópula do mínimo, né? Eu gosto dessa definição aqui, olha. Ou, se os alfaníveis da conjunta da J é dado pelo produto cartesiano de cada número fuzzy aqui, A1, A2, AN, tá bom? Então, se essa propriedade é satisfeita, eles são ditos não interativos. Caso contrário, são ditos interativos. Muito bem. Né? Com isso, a gente consegue definir o princípio de extensão sup-J. Na verdade, é baseado no princípio de extensão de Zade, né? A gente fala sup-J porque a gente quer enfatizar aqui, ó, o papel da distribuição de J, tá certo? Isso é muito parecido também com como é que faz para somar, para operar entre variáveis aleatórias, tá certo? Muito parecido. Tem conexão aqui, tá certo? Então, o que ele é? É o princípio de extensão de F em J, né? Resumindo, ó, a extensão de Zade aqui, a extensão de Zade é de F em J, tá certo? Mas esse J tem que estar conectado com A1 e A2. O que seriam isso, né? A1 e A2 tem que ser distribuições marginais de J. Muito bem, aí a gente repete aquele teorema, né? Se a função é contínua, se esses alfa-níveis são compactos, né? Então você consegue... aqui está faltando uma propriedade, que é compacto e conexo, tá certo? E aí você consegue mostrar o seguinte, que a extensão, aqui está faltando uma propriedade de conexo, que a extensão, né, sup-J de F, ele vai produzir o quê? Um número fuzzy. Ele vai ser em intervalos, certo? Para cada alfa-nível. E o que a gente faz com isso? Usa esse princípio de extensão sup-J e estende operações aritméticas. Então, a gente vai definir operações aritméticas por princípio de extensão. Então, veja, a soma que operador aqui, ó, que eu coloquei bola xizinho, vai representar uma operação aritmética, tá certo? Soma, subtração, multiplicação, divisão. Muito bem. Vamos considerar o caso não interativo, o caso onde A1 e a N aqui são não interativos. Vamos assumir que sempre a gente está lidando com o caso não interativo. Vamos ver o que a gente obtém. A gente obtém a aritmética usual, tá certo? A primeira aritmética que surgiu para números fuzzy. E ela tem essas seguintes propriedades, tá certo? Então, por exemplo, a soma dela, aqui A mais B, você pode somar os alfaníveis, tá vendo? Olha, o que é isso aqui? Isso aqui é a operação intervalar dos alfaníveis de a soma do alfanível de B. Então, é uma operação intervalar. Então, você tem conexão aqui com a aritmética intervalar já estabelecida na literatura.
Propriedades que isso aqui tem, né? Seria muito bom, isso aqui seria tudo que a gente queria se não fosse a propriedade P4 e P5. Olha a P4 e P5, né? Para todo o conjunto, o número fuzzy que não é real, não existe B tal que A mais B igual a zero. Né? Ou seja, não existe inverso aditivo para A, para número fuzzy A, né, que não represente um número real. E a propriedade P5, a distributividade com receita à soma do escalar não vale. Olha aí, só vale se o P e Q têm os mesmos sinais. Tá bom? Ou equivalentemente que se P vezes Q é maior ou igual que zero. Então, essas duas propriedades aqui enfraquecem a estrutura algébrica. E com isso, a gente, em vez de conseguir um espaço vetorial, a gente obtém estruturas mais fracas, né? Alguns autores chamam de semilineares, outros quase lineares. Isso muda um pouquinho da definição axiomática que cada um impõe. Mas é uma estrutura mais fraca e que atrapalha bastante para fazer teoria de cálculo, né? Para fazer teoria, vamos ver aqui, olha, as integrais, né, que a gente vai ver aqui, né, são três integrais bem conhecidas e estabelecidas, né, que são baseadas, na verdade não são baseadas, né, mas duas delas são, mas depois a gente vê que elas são equivalentes, que é a integral de Alma, de Riemann e de Henstoke, tá certo? Essas integrais, olha, aqui esse teorema é importante, se a função f, aqui está faltando a hipótese dela ser contínua. A função é contínua, né? As funções são integráveis, Alma, Riemann, Henstoke integrável, e todas as integrais coincidem, no caso da função ser contínua, tá certo? Então, vamos ver aqui uma delas, já que todas coincidem, eu vou escolher uma para falar, que é no caso onde a função f é contínua, tá certo? Que tem um maior interesse na maioria das aplicações, né? Por exemplo, para resolver equações diferenciais e tal. Diferenciais integrais, né? A definição dessa integral de Alma é o seguinte: se define ela por alfa-níveis, tá vendo? O que você tem aqui? Ó? Esse aqui é uma multifunção. E aí você vai olhar com seleção integráveis, todas as integrais de todas as seleções integráveis dessa multifunção. Tá bom? Bom, como eu já adiantei, esse espaço não é um espaço vetorial, né? É semilinear ou quase linear. Contudo, a gente vai abandonar ele tem propriedades boas, né? Por exemplo, se a gente definir aqui, o que a gente define aqui como norma de um número fuzzy, que é a distância de Hausdorff de um número fuzzy A ao número zero. Lembrando que o zero aqui está mergulhado no RF, tá certo? Considerando o número real zero como o número fuzzy zero, tá bom? Ele vai ser isso daqui. E olha as propriedades, olha. Praticamente ele satisfaz, né, as propriedades, né, de espaço normado. Só não pode falar isso porque não satisfaz a propriedade de espaço vetorial. Mas olha que interessante. Né? A norma é maior ou igual que zero, é zero se somente C, o número A é igual ao número real zero. Né? Tá vendo? O módulo se você faz o produto escalar, você tem essa relação com o módulo e o número a norma de A. Certo? Você tem algumas propriedades. Isso aqui é desigualdade, tá? Que não é igualdade, não. Aqui é desigualdade. Tá errado isso aqui. Que é desigualdade, tá, pessoal? Esse terceiro aqui. Muito bem. Então, vamos voltar um pouquinho? Já que vamos tentar, então, manter essa estrutura algébrica, né, não interativa, não usual, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, vamos olhar a derivada segundo essa abordagem de Newton. Né? Então, vamos falar o seguinte, dá para definir uma diferença aqui? Né? Vamos ver. Então, a diferença que dá para fazer, que é útil, por exemplo, do ponto de vista para calcular a derivada, é você definir a diferença de Okuhara como uma espécie de operador inverso. Né? Então, por exemplo, o que é A menos B? Olha, vamos olhar aqui. O que é A menos B? Né?
é o seguinte, é o quanto que eu preciso somar a B para dar A. Percebe? Então, esse operador de Okuhara, essa diferença de Okuhara, ele tem uma ideia de operador inverso. Muito bem, ele pode não existir, ele não é definido para todos os pares. Isso já é uma limitação de aplicar isso. E ele tem mais dificuldades de se usar ela, né? A gente vai ver aqui um pouco mais para frente, né? Como é que a gente define derivada a partir dessa diferença? Aqui nesse caso, aqui não está escrito aqui, mas você tem que dividir o caso onde h tende a zero para o lado positivo, aqui está faltando o mais aqui, e o h quando h tende para zero para o lado negativo, pela esquerda, tá certo? Então você tem que dividir os dois casos. Aqui faltou o mais e o menos, tá certo? Aqui nos limites. Mas muito bem. Se ela existe, tá certo? Em termos de alfaníveis, você vai ter que ela nada mais é do que os alfaníveis da função extremidade, tá certo? Ó. Lembra que para cada alfanível você vai ter um intervalo, né? E você deriva esse intervalo com respeito a t0. Qual que é a consequência? Qual que é o problema disso? Isso aqui só pode ser aplicado para funções que têm diâmetro crescente. Por exemplo, vamos ver o problema de decaimento, que é, digamos, o problema mais trivial, né, de equação diferencial que a gente trabalha. Né? Primeiro que a gente aprende tudo, né? O que acontece? Aqui está a solução. Se você está assumindo que a derivada aqui, ó, do problema de decaimento é a derivada de Okuhara, olha a solução dela. Acontece uma coisa meio contra-intuitivo, né? Você está vendo o decaimento de um radioativo, o que você espera? O que ele está falando? Que a incerteza, ao longo do tempo, ela cresce tanto que fica impossível saber o que está acontecendo com, por exemplo, com essa radioatividade. Né, que é a concentração radioativa do material, né? Isso é contraintuitivo, né? Se tem uma coisa que a gente tem certeza é que no decaimento a radioatividade ela vai cair, ela vai para zero, vai cair ou vai cair para uma situação de equilíbrio, tá certo? A incerteza vai ser mitigada ao longo do tempo, não ficar ampliando. Então essa era uma crítica feita, né? Logo quando surgiu a Okuhara, né, que é esse daqui, olha, que o diâmetro da solução sempre cresce, né? Aqui tem várias coisas, né? Mas ele tem fica contraintuitivo, você só supõe que a sua incerteza aumenta, isso, né? A gente viu um caso super simples de decaimento, isso aqui não é factível, o caso mais simples, digamos assim. Só que tem um detalhe, tá? Que eu não escrevi aqui, mas é o seguinte, existe teorema de cálculo para a derivada de Okuhara e a integral de Alma. Dá para você estabelecer teoremas fundamentais de cálculo. Né? E aí isso chamou atenção, porque aí tinha uma teoria já mais interessante para ver solução. Bom, porém, muito bonito na teoria, mas não tinha muita aplicabilidade. Né? Então, o que o pessoal começou a fazer? Começou a estender essa derivada de Okuhara, né? Gerou essa diferença generalizada de Okuhara, né? E tem uma que é só a diferença generalizada, né? Que essa GH aqui que eles chamam, né? Que é generalizada de Okuhara, é uma definição meio ad hoc para tentar corrigir esse caso de decaimento. Né? Então você tem que falar, olha, eu estou no caso 1 ou no caso 2? Se tiver no caso 1, aumenta. Se tiver no caso 2, diminui. Mas é uma coisa meio ad hoc, né? Era uma coisa com uma justificativa, né? A justificativa é consertar o problema de decaimento, praticamente. Bom, que foi pensado, né? O Laércio, a Franciele pensaram aqui, né? Que é o pessoal ali do grupo aqui da Unicamp, né? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos considerar, em vez de considerar a diferença Okuhara, vamos pensar, será que é possível considerar uma diferença definida a partir da extensão sup-j? Lembra a extensão sup-j? Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó, extensão sup-j. Será que é possível, considerando aqui esse operador igual a subtração? Então,
fala, olha, se for possível, né, a gente então define, e se esse limite existir, a gente define como derivada, né, considerando essa interatividade. E aqui surge uma coisa muito interessante, porque aparentemente você traz mais complexidade ao seu problema quando você fala, olha, agora, além de você conhecer f de t0 mais h e f de t0, né, você, além de conhecer, digamos, os números fuzzy, né, você vai ter que conhecer a distribuição conjunta entre elas, né, a distribuição de possibilidade conjunta para poder definir esse limite. Isso parece uma coisa, mas do ponto de vista de modelagem é bem interessante, porque esse J, ele está intimamente associado com o comportamento da incerteza, né? Por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Aqui a incerteza, por exemplo, se você olha o preto aqui, você vê que ele tem um comportamento de decaimento, mas a nuvem entre eles espalha muito, né? A nuvem em torno dessa trajetória de decaimento espalha muito, né? Então, dependendo do J, você pode fazer essa nuvem espalhar ou ela contrair, né? Ou seja, do ponto de vista de equação diferencial, né? Vamos colocar aqui um pouquinho mais para frente. Vou colocar aqui, ó. Bom, eu vou falar aqui, depois na frente eu falo de novo. Do ponto de vista de equação diferencial, se você considera uma derivada interativa, o campo ele define a trajetória. E a escolha dessa interatividade define o comportamento, a evolução da sua incerteza ao longo do tempo, né, em torno da trajetória. Tudo bem? Então, aqui você tem que é razoável isso, né? Quando você lida com o movimento de uma coisa incerta, além da trajetória daquela, vamos falar, ele tem um movimento periódico, mas você tem que falar também como é que a incerteza evolui. A incerteza aumenta, diminui, é uma coisa que fica mudando. Então, esse J te dá essa liberdade. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui ainda. Ixi, tem bastante tempo, dá para falar à vontade. Aqui, então, o que acontece? Aqui começa a entrar a teoria, né? Falar, será que a gente consegue particularizar classes de J? Vamos ver se a gente consegue falar para classes particulares. E foi, por exemplo, o que a Franciele fez na tese dela, que foi hoje é professora na Unifiesp ou UFBC, agora eu não lembro. É uma delas. Eu sempre confundo as duas. Então, se você considerar um caso particular aqui, que é um caso particular chamado de correlação linear, você dá origem ao que a gente chama de L derivada, tá certo? A gente denota aqui por DL. Vamos ver essa derivada. O que você está assumindo, né? O que é essa correlação linear? Significa que os conjuntos, né, que os operandos aqui, ó, f de t mais h, f de t, eles satisfazem essa equação. Olha, eles podem ser conectados, correlacionados por uma reta, tá bom? E pulando um pouquinho para isso, né, o que ele está querendo dizer? Né, que um dos argumentos ele corresponde à extensão de Zadé da função, tá vendo? Dessa função, dessa função linear aqui, essa função afim, em A. Tá bom? Vamos olhar aqui do ponto de vista gráfico, né? Então, esse é o caso não interativo. Então, aqui você tem A1 e A2. E esse é o caso linear, completamente correlacionado, tá certo? Ou linearmente correlacionado, onde o A e o B são correlacionados através de um operador afim, tá certo? Muito bem, o que dá para fazer supondo isso, né? Veja, ao fazer isso, você restringe um pouco, né? Todos os operandos são passíveis de satisfazer essa relação de linearidade, de linearmente correlacionados? A resposta é não, certo? Porém, é uma classe que tem bastante teoria que dá para fazer ali, né? Então, por exemplo, aqui você tem a soma, né, entre B e A, a diferença, o produto, e você consegue fazer isso em termos dos coeficientes Q e R da função afim. Tá vendo? Olha que interessante a soma. Se o Q aqui, olha, for igual a menos 1, esse termo aqui zera e dá um número real. Então, a soma de duas coisas incertas, B e A, pode dar um número real.
A mesma coisa a diferença aqui, ó. Se a diferença, se o Q for 1, tá certo? Multiplicação, não coisa toda aqui, tá certo? Então, olha que interessante, né? O número fuzzy vai sempre é linearmente correlacionado e a gente pode definir, então, aqui, ó, com a escolha específica aqui de Q-1, essa diferença igual a zero. Aqui tem um teorema, né, que faz a conexão, né, com os alfaníveis dessa diferença com respeito a Q, e a gente consegue ver uma similaridade aqui com a GH diferença, para Q maior ou igual que zero, tá certo? Quando está nesses dois casos, a gente recai na GH diferença. Muito bem. Do ponto de vista derivada, como é que fica? Né? Se a gente, então, usando esse resultado e considerando aqui, ó, a, a derivada L, tá bom? A L derivada, né? A gente vai obter esse resultado aqui, ó. A gente consegue caracterizar o comportamento das derivadas com respeito aos alfaníveis, né? Considerando esse parâmetro Q, tá certo? Se a gente supõe que o Q de H é maior ou igual que 1, a gente tem esse comportamento, tem esses casos que a gente pode separar, né? Que também é similar ao resultado de H derivada, né? Quando a gente está aqui, ó, nos dois primeiros casos. Só que agora a gente sabe, né, qual que é a escolha, né? Qual que é o parâmetro que a gente pode mexer para aumentar ou diminuir a incerteza. Né? Então vamos ver aqui, ó, esse exemplo, né? Essa função aqui, ó, menos t, t e 2t, tá certo? É uma função f correlacionada, né? E a derivada dela, aqui está o q de h e o r de h que a gente vai tomar para todos os t's, né? E fazer a derivada vai ser isso daqui, ó. Então vejam, isso que você está vendo aqui é a função e esse lado aqui, ó, é a visão top view da função, né? Aqui é 3D da função e aqui é a derivada da função, tá certo? Que é essa derivada constante, tá certo? Muito bem, vamos ver aqui o caso de decaimento usando essa L derivada, né? Então, aqui, quando você faz isso, você tem que supor aqui, você tem que falar como é que o Q de H ele está mudando, tá certo? Porque agora você tem um parâmetro para mudar, né? E sabe chavear o que você quer, né? Ele não é uma coisa meio ad hoc, né? Você sabe qual que é o parâmetro que você que está por trás, qual que é a hipótese central que você está fazendo. Então, veja, esse decaimento, olha, essa função aqui, esse gráfico, ó, que você está vendo aqui decaindo, é o caso que você está considerando o Q entre 0 e 1. E o caso que a incerteza explode, igual aquele outro gráfico que a gente viu, é o caso que você considera com Q maior ou igual que 1. Né? Esse aqui esse gráfico particular, né, é o problema de decaimento com essa condição inicial e com esse lambda, tá certo? Com a taxa de decaimento lambda aqui. Que olhando por cima, né, no caso só onde está o decaimento. Bom, vamos olhar o caso populacional, né, o modelo logístico, tá certo? Então a gente vai fazer aqui, ó, outro detalhe, né, outro detalhe, quando você supõe aqui que a derivada que você está usando, né, que a derivada surja aritméticas interativas, a aritmética que pode envolver o campo, ela também se torna interativa. Né? Por exemplo, esse produto aqui, ó, esse AK aqui, ó, ele é um número real, tá certo? Então, o que você supõe? Que esse termo desse produto aqui, ó, dessa multiplicação, esse termo e esses dois termos são linearmente correlacionados, tá certo? Note, ó, tá vendo? Olha a correlação aqui que ele está supondo, ó, desse x de t e o termo y, tá vendo? Que é o que está aqui, ó. Então, que ele abre o leque para você usar essa aritmética também para definir o campo, tá certo? Levar isso em consideração. Muito bem. Então, aqui ele faz, né, usando essa aritmética, ele entra naquelas contas, né, a gente viu aqui, eu vou fugir um pouco dessa confusão aqui,
né? E vamos ver aqui, ó, o resultado, tá certo? Olha. Então, a solução do modelo logístico, a linha contínua representa um alfa nível 0, tá vendo? Aqui, ó, o Q2, tá certo? Supondo, ó, caso contrativo, tá vendo? Onde que eu coloquei aqui, ó? É esse caso aqui, ó. Tá certo? Que a função tá... O caso da linha tracejada, ponteada, ó, é o caso do alfa nível 1, que é o caso expansivo, tá certo? Que é o Q2 maior que 1. É o caso onde você está supondo que a derivada, o Q lá da derivada, ele é expansivo. Né? E você obtém essa solução que expande para o caso logístico, né? Que também é contraintuitivo nesse caso. Né? Você tem um caso logístico, você espera que a população ela convirja para a capacidade de suporte dela no limite. Né? Então vamos ver aqui olhando, né, olhando por cima, né, em tons de cinza, o gráfico fuzzy, né, o caso contrativo, né, com essas condições iniciais aqui. Ó, um caso onde você está abaixo, né, da condição de suporte, e o caso que você está acima. Então, você vê nos dois casos, você vê que a incerteza ela é mitigada, né, ela some ao longo do tempo. Muito bem, agora eu vou para um outro caminho. Né? Esse caminho, ele abre um pouco a mão, né? Ele tem conexão com a aritmética interativa, mas ele vai para um outro caminho. Ele vai para um lado algébrico. Fala, olha, é possível definir um espaço e uma soma, né, que ele um espaço de Banach, tudo bem, não é em todo o RF, não é em RFC, mas é um subespaço onde eu tenho estrutura de espaço de Banach? A resposta é sim. Só que daí exige uma estrutura muito específica que a gente tem que olhar, que é uma estrutura da incerteza, de número fuzzy, né? Aqui a estrutura que a gente vai olhar é a estrutura de simetria. Né? Então, o número fuzzy aqui, ó, ele é dito simétrico. Se o que acontece com respeito a x, se ele é refletido com respeito a x, ó, tá vendo? Se a pertinência de x mais y é igual à pertinência de x menos y para todo y, né? Aqui faltou um barra aqui no latex, né? Para todo y pertencente a R, né? Então, por exemplo, ó, esse é um caso de um número fuzzy simétrico, né? Com respeito a x igual a 1,5. Né? Esse é um caso de um número fuzzy não simétrico. Né? Como é que é definido esse espaço RFA? Né? Então, ele é definido assim, ó. Deixa eu ver se eu não tinha definido. Ó. Dado o número fuzzy não simétrico, aqui vamos supor que o A é não simétrico, isso também não é uma restrição, tá? Muito grande. Por que eu vou para o caso não simétrico? Se você perturbar um pouquinho o número fuzzy simétrico, ele passa a ser não simétrico. E o conjunto dos números fuzzy não simétricos, eles são abertos, é um conjunto aberto e denso, né? No conjunto dos números fuzzy. Ou seja, praticamente, se você pegar aleatoriamente, você vai pegar um número fuzzy não simétrico, tá certo? E se você pegar um simétrico, você pode aproximar o quanto você quiser desse número simétrico para um número fuzzy não simétrico, perturbando um pouquinho ele. Então, isso não é um problema do ponto de vista prático. Mas o que é interessante, né? Olha isso daqui, ó. Esse conjunto aqui, RFA, eu vou usar um termo aqui, é as combinações, né, lineares de Q1 vezes A mais Q2. Né, onde Q1 e Q2 é R. Tá certo? Ou seja, esse RFA é a imagem desse operador aqui, ó. Tá certo? Desse operador aqui, ó, psi de A. Esse operador psi de A, se A é não simétrico, ele é injetivo. Tá certo? Ele é um operador injetivo e se você restringir o contradomínio dele na própria imagem, ele vai ser bijetivo. E é o que a gente vai fazer. E a imagem dele é o quê? É o próprio RF de A. Né? Então, ou seja, o RF de A é a imagem desse operador psi de A, tá bom? Qual que é o teorema? Se A é não simétrico, então esse espaço com essa soma A,
o produto escalar normal que a gente viu lá no começo, e com essa norma A é um espaço de Banach. E como é que essa soma A? É desse jeito, olha. Você soma os coeficientes, tá certo? Olha, veja, psi de A de P1, P2, mais psi de A de Q1, Q2, é o psi de A de P1 mais Q1 mais P2, Q2, tá certo? Isso você pode fazer porque ele é um operador, né, injetivo, e se você restringir a imagem dele, que é o F de A, ele vai ser bijetivo. Então, você induz, né, a estrutura de Banach do R2 nesse espaço RF de A, tá bom? Aqui faltou fechar a norma aqui, tá bom? A norma de B aqui é a norma na inversa de psi de A de B, tá bom? Que faltou fechar a norma. Muito bem. Já que ele é um espaço de Banach, a gente pode voltar lá um pouquinho atrás e definir, vamos voltar aqui, ó. Poxa, cadê? Aqui, ó. Derivada a partir de Leibniz, Frechet, porque agora estamos lidando com o espaço de Banach. Tá bom? Cadê? Mais um pouquinho, pronto. Então a gente consegue definir essa derivada, né? Um operador linear, agora tem estrutura de espaço de Banach, tá certo? Qual que é o teorema? Né? Então, se a função ela é Frechet diferenciável, derivar a função significa o quê? Derivar as funções que, ó, veja, se a função está nesse espaço, então f de t igual a q de t vezes a mais r de t. E derivar essa função via Frechet é derivar essas funções Q e R. Então, você transforma o problema de derivar uma função fuzzy valorada num problema de calcular as derivadas de duas funções reais, né? Considerando aqui o A não simétrico. Então, vamos olhar esses casos aqui, olha. Considere a função A vezes seno de t mais t, né? Onde A é esse número fuzzy aqui, ó. Então, a derivada dele vai ser o quê? É derivar os termos, né? Cosseno de t vezes A mais 1. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Né? Uma função de menos 5 a 5, dado dessa maneira, tá certo? Onde t ao quadrado, menos 1 e 0. Tem um detalhe interessante que você dá para provar o seguinte. Mesmo se a função A é não simétrica, se você escolher duas funções Q e R que são diferenciáveis, ou se você escolher, sei lá, Q1 e R1, né, que é igual a f de t, e outra função, Q2, R de 2, né, aqui, Q2 vezes t mais a mais R2 de t, que também é igual a f de t, duas funções diferentes. E se você derivar, né, se você derivar as duas, você vai conseguir também uma igualdade. Então dá para você definir derivada de maneira geral, mesmo quando o espaço não é de Banach. Isso é uma propriedade muito, muito interessante, né? Que você pode definir estender essa noção de derivada de Frechet, mesmo caso não simétrico, tá bom? Para integral a gente vai ver que não é bem assim, né? Mas para derivada é, ó, porque esse caso aqui, ó, esse número aqui, ó, é simétrico. Mesmo assim, vai dar certo, tá bom? E tá aqui a derivada dele, ó. Então vamos ver as abordagens, né, que a gente está entrando aqui, que a gente falou nessa conversa aqui, né, nessa palestra, né? Então a gente viu aqui, ó, derivadas fuzzies, tá certo? Então a gente viu praticamente dois braços grandes de estudos, né? Um que usa bunch de funções, né? Ou seja, tubo de funções, tá certo? E aí você aplica o operador de extensão de Zadé no operador derivada, no operador integral, né? Você usa aqui ou funções fuzzy valoradas, tá certo? Que a cada instante você associa, para cada t você tem um número fuzzy associado. Nesse caso, né, você pode definir aqui integral via aritmética clássica, usual, e tem as derivadas de Okuhara, GH
a GH, que é a Alco-Raro generalizada, que você pode usar para definir derivada. E as derivadas interativas, tá certo? E aí a gente vai ver aqui a frechinha derivada, de maneira geral, essa J derivada, e um caso particular dessa J, né, é a L derivada. Na verdade, esse quadradinho devia estar embaixo da J derivada. Todas as derivadas, né, de funções R para RF são obtidas via aritmética fuzzy interativas. Né? O que foi provado em artigo recente? Que mesmo essas diferenças de Alco-Raro e GH, elas são um caso particular de diferença interativa, ou seja, existe uma conjunta de possibilidade que vai coincidir com essa diferença de Alco-Raro generalizada. Tá certo? Então, ou seja, mesmo que o pessoal não sabia, isso era um caso particular, tá? Então, a única derivada que não é interativa, ou seja, que você usa as derivadas, a subtração dada considerando esses termos, f de t mais h, f de t zero, não interativos, né? A única que é não interativa é o caso clássico. São as funções reais, né? Ou seja, não dá para considerar, se você considerar não interativa, ela não vai existir. Simplesmente não vai existir porque esse limite aqui, para ele existir, a parte de cima tem que ir para zero e a parte de baixo, que é o h, que vai para zero. Então, tanto o denominador como o numerador, ambos têm que ir para zero, para poder existir o limite. Né? E se você considera a diferença não interativa, e é o caso não real, esse limite não vai para zero, tá bom? Quando o h vai para zero. Acho que é isso, né? Eu falei da modelagem, né? Que a interatividade, ele permite modelar a evolução da incerteza. Isso tem sido tópico do estudo aqui do grupo, né? A Geisane trabalhou também com isso, que me convidou, trabalhou com essa aritmética interativa, né? Dando um passo aí para definir integral interativa. Bom, eu vou deixar aberto para perguntas. Aqui algumas referências, né, que a gente utilizou aqui, né, algumas principais referências, né, que para quem tem interesse de conhecer um pouco mais. Bom, é isso, pessoal, muito obrigado e estou aberto a perguntas. Então, ótima palestra, professor. Tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou colocar aqui. A primeira pergunta é da Camila Fernanda, ela perguntou, eu consigo me aprofundar na teoria fuzzy sem ter muito conhecimento em programação? A resposta, Camila, é sim. O fuzzy é uma coisa muito engraçada, né? Você consegue... Fuzzy tem de tudo. Se você consegue usar fuzzy de maneira... Quem gosta de computação consegue usar fuzzy muito rápido. Tem para todos os gostos, né? Para quem gosta só de computação, para quem gosta de teoria, quem gosta de matemática, tem uma matemática pura, pesada, para quem quer fazer teorema, fazer teoremas de cálculo. Gisele está aqui para falar, não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil, dá para ficar tão complicado quanto você queira. Agora, eu não quero para isso, eu não quero fazer teoria matemática, eu quero implementar, eu quero dar também. O seu usuário de fuzzy é muito simples, porque não é uma teoria. Vender a ideia de fuzzy não é difícil, todo mundo entende, né? Que essa ideia de fronteira fuzzy, né? Aliás, uma curiosidade, né? Quem inventou essa teoria, propôs essa teoria, é o Loftus Adé. Ele morreu recentemente. E ele é uma pessoa, assim, um gênio, né? E ele é uma pessoa muito prática, um engenheiro. E ele propôs para resolver problemas práticos, né? Ele surgiu para resolver problemas. Então, por exemplo, você provavelmente, você, todos nós usamos um monte de coisa de tecnologia fuzzy, e a gente nem sabe. Né? Por exemplo, para troca automática de marcha, né? E os sistemas baseados em regras fuzzy, né? Tinha uma época, né? Um monte de máquina de lavar, né? Você tem as regras, né? As regras fuzzy para fazer uma lavagem mais eficiente. Máquina de arroz. Ixi, tem um monte de aplicação que
que dá para usar fuzzy, né? Eu lembro uma vez que eu estava no jornalzinho da Unicamp, eu lembro que eu vi uma chamada, né, uma empresa, né, essa startup, que fez um software para... O problema, ele queria... Eu não lembro se era Coca-Cola, eu não lembro qual que era a empresa, mas ele tinha que colocar o líquido na garrafa, né? E tem que ser assim rápido, mas não pode ser tão rápido para não desperdiçar, e também tem que ter um mínimo ali, né, dentro do padrão determinado ali assim, do padrão que está de acordo com o rótulo, né? Claro, tem uma variabilidade, mas e aí tem velocidade, né? Você faz muito devagarzinho para ficar muito preciso, você trava a sua linha de produção. Então você tem que fazer acelerar o máximo que você consegue, mas manter a qualidade de colocar a quantidade exata. E essa regra dessa movimentação, né, esse controle foi feito com fuzzy. Parte dele foi feito com teoria fuzzy. Eu não sei se eu respondi ou se eu compliquei, viu, Camila? Você me explica, você me fala se eu compliquei. Posso ler? Pode. A Karina aqui perguntou, né? Boa noite, por que na teoria fuzzy temos a definição de vários tipos de derivadas? Então, Karina, esse é um problema o que é difícil, né? Se você tivesse uma teoria de espaço vetorial definida, então ficaria muito fácil, você iria para a teoria clássica, né? Espaço de Banach, está tudo muito definido. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui na minha apresentação. Eu vou fazer um comentário que às vezes passa despercebido. Quando você faz teoria de análise funcional, vou voltar lá no comecinho. A teoria de análise funcional geralmente é feita para funções definidas no intervalo unitário em R, né? Aqui é diferente. O x aqui no número fuzzy, o x é R, tá bom? Enxerga o x aqui como R. Aqui é diferente, é de R em 0 em 1. Então a aritmética usual para funções não dá certo. Porque se você somar, pode cair fora desse intervalo unitário. Percebe? Então, a teoria clássica de análise funcional não se aplica. Então, você tem que inventar novas coisas. E aí que surge espaço para pesquisa, né? Cada um dá para pensar na sua abordagem, né? Alguns parâmetros em epidemiologia podem ser modelados por parâmetros fuzzy? Sim, a resposta é sim, Tamires. Inclusive, é bem razoável isso, né? De Covid, sim, também, né? Tem algum parâmetro que pode ser modelado? Inclusive, tem trabalhos atuais, né, envolvendo isso, né? Parâmetros fuzzy. Né, por exemplo, né, eu vou usar aqui o modelo que a gente colocou aqui, ó. Mas, por exemplo, o logístico, tá certo? O logístico. Vamos pegar o logístico. Cadê você? E não precisa ser essa L derivada, né? Mas, por exemplo, o logístico, né? Então, por exemplo, se você considerar o espaço SI, tá certo? A primeira fase da Covid, a primeira onda, né? Sem considerar o tempo de recuperado ainda, lembra o modelo SI, não SIR? Sem dinâmica populacional, você consegue, população constante, você consegue cair no modelo de logístico, tá certo? O que eles fizeram? Né? O que o Laeste propôs? Né? Qual que é a vantagem disso? Falou, vamos pensar no modelo SI, no primeiro caso, isso foi bem no começo, tá? Não está na terceira, quarta onda que está agora, só naquele começo aqui, e você falou assim, vamos pensar em retirada, e colocou um termo de retirada, que é um termo linear, menos P de X, por exemplo, tá certo? Que pode ser agrupado de novo aqui, né? E esses parâmetros, eles são incertos, né? Pela própria características da doença, né? A gente não sabe muita coisa dessa doença, ainda mais que agora que a doença está evoluindo, né? Da cepa, praticamente tem que redescobrir esses parâmetros tudo de novo, certo? E aí tem que ver como é que eles combinam, né? Como é que é o produto de duas coisas incertas. Aí
Mas dá para simular, dá para fazer teste, tem métodos numéricos, né? Não falei aqui, mas tem métodos numéricos que dá para simular. Qual seria a diferença essencial entre a lógica fuzzy e a matemática intervalar? Bom, de certa forma, a palavra lógica é o seguinte, né? Assim como a lógica está relacionada com teoria de conjuntos, né? O que é contido, né? A relação de implicação com inclusão, essas coisas todas. Assim como a lógica, tá, né? Para definir intersecção, né? Você precisa do operador E, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vou voltar lá no comecinho, né? Vou aproveitar e falar um pouco de lógica fuzzy, e que às vezes a gente usa esses termos. Aqui, ó. Esse max aqui é um operador OU, tá certo? Esse min é um operador E. Então, você define mínimo e máximos, por exemplo, por operadores que eles chamam de operadores lógicos fuzzy. E o complemento, isso aqui é uma negação fuzzy. Tá certo? Então, tem uma teoria que estuda esses operadores lógicos fuzzy. Então, o que acontece? Você estende a teoria de, por exemplo, a lógica booleana, você estende assim esses operadores, né, via T-norma, via S-norma, negação fuzzy, e você usa esses operadores da lógica fuzzy para definir operações entre conjuntos fuzzy, ponto a ponto, como a gente viu ali, união, intersecção, complemento. Tá? Então, só para deixar claro o que eu entendo de lógica fuzzy, de conjunto fuzzy. O caso intervalar, ele é um caso, ele é um caso particular de conjunto fuzzy, né? Porque o intervalo, né? E o que ele é? O intervalo de R, por exemplo, é um caso particular de número fuzzy. Então, aquela teoria que existe no caso intervalar, né? Muitas dessas teorias que você está vendo, o Kuhar generalizada, é uma extensão da teoria intervalar, né? Ou seja, o pessoal se inspira lá e estende, né? Porque, veja, para cada alfanível você está no caso intervalar. Lembra que eu mostrei coisas desse tipo? Olha. Coisas desse tipo aqui, ó. Aqui, ó. A soma, ó, é a soma intervalos. Né? A soma, para cada alfanível você tem uma... Qual que é a diferença? Você tem que olhar o teorema de empilhamento. Você tem que pagar essa conta aqui, ó. Você pode trabalhar com os intervalos, mas depois você tem que pagar essa conta aqui. Que esse teorema e esse que é o caro esse que é o caro do processo, né? Isso que é o difícil de verificar, na verdade, né? Se aquilo que você obteve, de fato, é uma solução fuzzy, né? Bem definida. Boa noite, professor. Na sua apresentação, notei que você tem experiência em morfologia matemática. Poderia falar um pouco sobre isso? Bom, já faz um tempo que eu não mexo com morfologia, mas eu trabalhei no meu doutorado, eu trabalhei com redes neurais morfológicas, né? As redes neurais morfológicas são... é um caso de rede neural, só que a unidade de processamento básico, né, o neurônio, ele computa operações elementares da morfologia matemática, né, a saber, erosão, dilatação, anti-erosão, antidilatação. Né, e você pode, né, aproveitar disso para fazer essas estruturas de reticulados, né, que está por trás de... Não é que é a única maneira, né, mas geralmente a maneira mais aceitada, mais aceita pela comunidade de se estudar morfologia matemática é sobre a estrutura de reticulados completos. Então, você pode usar, se aproveitar da estrutura de reticulados para pensar em algoritmos específicos de treinamento que se aproveita dessa estrutura de reticulados. Então, eu fiz um pouco disso no meu doutorado, mas faz tempo que eu não mexo, tá? Eu não sei se eu respondi a contento as perguntas, vocês podem reperguntar, tá? Parece que acabaram as perguntas. Aqui o professor, alguns professores passaram por aqui. Obrigado, Eduardo. O professor Eduardo agradece a presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer. A professora Natália, o professor André passou por aqui também, a Mirella. E nós, mais uma vez, agradecemos ao professor Estevão, né, toda a equipe do trabalho, agradece ao professor.
Eu que agradeço o convite. Por essa palestra. E eu agradeço também ao pessoal dos bastidores, né, que auxiliaram aí para que a gente pudesse fazer essa palestra. E é isso, professor. Muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Imagina, eu que agradeço. Espero que eu tenha aguçado aí, né, a curiosidade para quem não conhece de teoria de conjuntos fuzzy, né, para estudar. É uma teoria assim quente, né, apesar de eu vi na verdade alguns estudos, né, que o interesse um pouco da estudo de teoria de conjuntos fuzzy foi um pouco apesar de ter uma saturação, isso é meio comum em cada área, né? E todo mundo agora mudou para inteligência artificial, inteligência computacional, né? Teve uma migração de interesse, né? Isso é meio comum, tá na crista da onda, né? Mas é uma área que tem muita coisa para ser feita, né? Tem bastante desafios, é uma área... Eu, particularmente, sou apaixonado por esse tema, né? Eu me identifiquei bastante com esse tema. E eu acredito que a Geisane também, né, Geisane? Com certeza. E estamos aí com um projeto, né, que temos que fazer. mexer nele. Mas é isso aí. Verdade. Muito obrigada, professor. E aqui a gente encerra a nossa palestra e agradeço aos presentes, né, pela participação, pela interação. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado.